O tema é a comparação. A comparação justa que eu proponho é da civilização guarani com outra civilização clássica, a ateniense. O povo guarani habitava e continua a habitar e caminhar por um amplo território. Habitam o sul do Pantanal, onde havia um sistema social que uma nobreza aroaque comandava povos de diferentes origens culturais. O povo guarani também habitava o Chaco boliviano, onde ainda conserva a maioria de seus falantes, e onde faziam fronteira com o Império Inca. Ao sul, o povo guarani atravessava o leste paraguaio, ia para Misiones, na Argentina, caminhava até o Rio Grande do Sul, onde habitava com charrúas e minuanos. Compartilhava boa parte do sul com os vizinhos Gês. O povo guarani, aliás, as mulheres guarani, produziam uma bela e complexa cerâmica, vasos que o arqueólogo André Prus observa uma bela arte guarani. As oleiras expressam seu virtuosismo por meio de jogos de luz e de sombra provocados pela decoloração plástica, ele diz. As mulheres guarani também plantavam e eram responsáveis por um saber central na agricultura potente, que permitia alimentar populações de ampla escala. Cultivam coloridos milhos e muitos alimentos que comemos até hoje, necessários a seu belo calendário, quando fazem um batizado depois da colheita do milho. O povo guarani cultivava florestas de erva mate, de ampla região que ficou conhecida como Província do Guairá, que quer dizer que era comandada pelo Guarani Guairá. A erva que conservaram foi apropriada pelos neo-europeus que até hoje buscam escravizar os Guarani e outros trabalhadores para a economia de erva mate. A erva mate é patrimônio cultural guarani e essencial para a identidade dos neolatinos, aqueles que chamam de gaúchos, mato-grossenses, paranaenses, mesmo para os que são de argentinos e paraguaios. Onde atualmente é o estado de São Paulo, os guaranis faziam fronteiras com o povo inimigo, o povo tupi. A fronteira era em Cananéia, no litoral, mas os guaranis habitavam também o noroeste de São Paulo, onde seu território naturalmente chegava até o sul do que hoje conhecemos como Mato Grosso do Sul, onde o mato já ficou ralo. Os guaranis tinham rotas transnacionais de comércio, chegavam com agilidade do litoral até o Império Inca. Por este amplo território, buscavam uma terra sem males, uma terra dourada, que fosse a forma pura e boa, essencial do mundo, tal como podemos ver. A civilização guarani deveria ser caracterizada como um desenvolvimento sustentável, com pretensões do cultivo da alma. Em geral, por essas questões, chamam os guarani que gostam de meditar sobre a essência da vida. Enfim, o povo guarani é uma civilização e, junto com seus vizinhos Gês, são os únicos que poderiam reivindicar o movimento O Sul é Meu País, numa região onde muito poucas terras indígenas foram plenamente demarcadas. Os paulistas, povo inimigo aliado dos tupiniquins, formaram a fronteira do território guarani. Em São Paulo, os tupiniquins e portugueses perseguiram por muitos anos os guaranis para vendê-los de escravos, tanto que a palavra carijó, nome de um subgrupo guarani, virou sinônimo de escravo em São Paulo, como na época em que os escravos eram eslavos. Na Europa antiga, chamavam os antepassados de russos, poloneses e ucranianos como escravos. De certa forma, os guaranis estão para o Brasil como Atenas está para a Europa. O povo de São Paulo eram espartanos, guerreiros que acreditaram ser romanos.
E o bandeirantismo, as bandeiras que deram contra os guaranis, foram uma grande guerra, uma mesma guerra que pôs Atenas e Esparta. A Europa gosta de falar de renascimento. Temos que celebrar o renascimento indígena, tornado possível depois da Constituição de 88. Não porque os índios morreram ou foram dizimados, como alguns acham, mas renascimento ou revitalização para reconhecermos um elemento essencial da nossa alma, a civilização clássica guarani. E, por outro lado, colonizadores também sempre se reinventam e buscam seu renascimento, uma farsa e uma tragédia. É isso aí que eu quis dizer, que em Paranaguá existe uma civilização e um povo de filosofia mais profunda que a ateniense, e que os lugares como Paranaguá, Curitiba, Iguaçu e Guairá carregam em seu nome o passado clássico dos povos guaranis, que hoje o Império dos Ruralistas busca retirar junto com de outros povos indígenas, essa nova forma de renascimento colonial que é o marco temporal. Bom, dito isso, eu queria perguntar algumas coisas que sobre filosofia guarani. Primeiro, se a Juliana concorda com esse aí. E segundo, eu queria saber sobre o que é Auraputá, os fundamentos do curso, tem a ver com Joaú, amor ao próximo. O que é Nhe, já falaram que é uma palavra, e de onde vem os nomes guarani. Pode ser qualquer uma dessas coisas. Bom, eu fui longe, desculpa. Eu estava escutando o texto aqui, eu fui bem longe mesmo. Mas, claro, tem algumas coisas assim que eu não consegui reconhecer, mas condiz bastante, né, com a realidade também que a gente está vivendo, né? Essa atualidade agora, né? Então, concordo com o texto. Claro, em algumas partes eu não consegui reconhecer, mas a Uraputá, é a fala, que para nós, dentro da cultura, o Aru, a fala, ou pode ser chamado também de espírito, porque ela é considerada, da forma que você jogar nesse ar, no lugar, em que direção que você está falando, qual a força que você está jogando também nessa fala. Então, muitas das vezes, a U não é só simplesmente a fala, mas sim ela pode ser reconhecida também como espírito, que tanto pode ser o bem, aquela fala de positividade que você está desejando o bem-estar da pessoa, você está desejando melhoras, pedindo mesmo com o seu rezo para que Nhanderu, Nhandetietê ajude a quem você quiser. Então, ela pode se tornar esse espírito bom. A fala, ele se torna esse espírito de luz, de bondade, né? Então, Raputá, ela significa onde nasce, onde vem, né? Ou, por exemplo, que nem a gente fala, quando a gente, dentro da casa de reza, a gente conversa e fala que a Uraputá veio, por exemplo, de Tupã, e a gente está falando que a origem dessa fala, desse espírito, veio de Tupã, onde nasceu. Então, ela pode estar em todos os lugares, mas são poucos que reconhecem, que sabem onde é o Auraputá. O Auraputá pode estar em mim, pode estar em você, pode estar na Manu, pode estar na Rose, mas é a forma que você acredita.
qual é esse sentimento que você traz quando você pensa, por exemplo, nos seus familiares, no lugar que você gosta? Então, dali pode surgir o Arurapuçá. É onde nasce essa fala, né? O espírito bom, né? Iluminado, que pode espalhar por onde for, por onde você direcionar ela, pode levar essa energia, né? Então, essa é o Arurapuçá. Uhum. É como se fosse algo que vem diretamente do mundo dos deuses, de certa forma, e que passa Sim. por todos. Aham. É bem isso, né? Porque ela simboliza essa fala direta, essa conexão direta com Tupã, com Jacairá, com Caraí, com Nhamandu. Então, é como se cada um de nós viesse com essa conexão. Mas quando, por exemplo, dentro do nosso conhecimento, quando a gente reencarna, quando voltamos para essa terra, a gente volta, a gente encarna num corpo, esse corpo, ele até uns certos anos, por exemplo, até os 4 anos, que é considerado a criança que ela consegue ainda ter essa conexão direta, né? Lembrar de onde que ela veio, lembrar do porquê que ela veio. Por isso, muitas das vezes, é mais fácil batizar essa criança com o nome, porque ela se lembra, né, desse nome. Então, a partir de 4 anos... melhor do nome. Sim. Então, desses 4 anos até a partir dos 30, a gente perde tudo. A gente não se lembra mais. Por isso que essa fase é considerado uma fase de busca, de compreendimento do mundo. Quem sou eu? Quem é você? Então, é por isso que muitos mais velhos pajés, eles, nesse processo, né, entre os 4, 5 anos até lá por 30, 30 e pouco, 35, é considerado a época do descobrimento, do renascimento, porque aí vem essa busca, né, também. Por isso que a partir dos 30 é considerado. A minha mãe fala bem assim, até os 30 quem aprendeu, aprendeu, senão... Então é bem isso, né, que é dentro dos... Daí, quando a gente tem essa... até os 4 anos a gente mantém essa ligação direta, né? E quando passa essa fase, conforme você... No que você acreditar, no que você buscar, né, na espiritualidade, você consegue acessar. Por isso que vem o Arurapuçá, né? Você pode escutar através do sonho. Quando a gente está nos Césaros, às vezes vem esse Arurapuçá nos Césaros, que a gente pode estar compartilhando com todos que estão ali, né, participando. Então, assim, não sei se as pessoas estão conseguindo entender. E, bom, isso tem a ver com a importância dos nomes, né? O espírito. Como funciona isso? O que é um nome? Quer dizer, né? Ai, eu não consegui escutar, tá ventando bastante. Não, Por favor, pode repetir. posso. Para falar um pouco sobre essa questão dos nomes, né? Porque os nomes têm um papel importante para aprender sobre a acomodação da pessoa, né? Do se sentir bem e tal. O que é um nome para o Guarani, né? O que significa ser batizado para o Guarani, né? O que significa ser Queretiumirim, por exemplo?
É, como eu falei, né? Quando a gente reencarna ou volta, ou não também, a gente fala que a gente tem vários processos nessa vinda para cá. Então, a gente, por exemplo, quando eu vim com três, três fiozinhos de cabelo branco, e isso pra gente é um sinal de reencarnação, que ela simboliza que já é um espírito que já tinha vindo, que fez o seu processo de caminhada, né, nesse mundo, e já voltou para casa, né, com os fios brancos, né, os cabelos brancos. Então, de alguma forma, retorna-se para cá. Então, quando a gente pensa também nesse contexto todo, ela é muito complexa. Olha que eu já faz uns anos que eu me aprofundei bastante nisso também. Eu busco conversar bastante com os pajés, com os mais velhos, porque eles já estão nesse processo, né, de conhecimento, de receber o Aguraputari muitas e muitas vezes, então eles conseguem já lidar com essa complexidade, né? Então, esses espíritos reencarnados ou não vêm, que é a primeira vez que está vindo para cá, geralmente é mais difícil, porque ela tem que receber o nome, o batismo na data certinha, que assim que fizer um ano, é considerado que ela tem que fixar o espírito nesse corpo. Antes de um ano, por isso que o processo, quando a gente, por exemplo, está esperando um filho, a gente fala que todos nós estamos preparando. Para quê? Para a gente merecer aquele filho, aquele espírito que está vindo, né? Aquele né, que a gente chama espírito, está vindo para cá. Então a gente tem todo um processo de aprendizado para receber aquele né. Que é você aprender sempre a compartilhar, sempre ajudar o outro, a sempre pensar num contexto assim de comunidade. Nunca negar uma coisa assim para o outro, porque você sabe que aquilo, Nyanderu, de alguma forma vai te devolver. Então, pensar nesse coletivo, nesse cuidado com o mundo, nesse cuidado, nessa proteção com o outro. Então, a partir desse processo, você vai aprendendo como que tem que ser. A pior coisa que a gente faz nesse mundo é você desrespeitar o outro, não saber entender a situação do outro, tem que sempre se colocar nessa posição e sempre ajudar, não esperando nada em troca. Então, os pajés falam que esse é o caminho. Para você ser merecedor daquele espírito. Então, ela vem. Só que quando nasce uma criança, vem para cá, o espírito dela ainda não está fixado no corpo. A gente fala que o Nhe ele está 2 palmos, 2 dedos acima da cabeça, né? Desse ponto aqui, né? Que chamam. Por isso que. Qual é o nome desse Então. ponto, Guarani? Oi? Qual que é o nome da parte? Nhandeaputé. Aputé. Então, ele significa ao meio, né? Então, quando vem, ele espera ver esse processo também de todos os parentes, dos pais, que ele está observando, né? Então, significa que ele está nos estudando. Daí, quando ela fizer um ano, significa que o espírito está preparado para se fixar no corpo, que é já encarnar, né? Falando, né, no Juruá. Então, daí, quando ele está preparado para se fixar nesse corpo físico,
Daí vem o papel do pajé, né? Do caraí ou do tiramoi. São muitas falas, né, diferentes, mas é o mesmo. Então, ele que começa, daí vem o Araputá de novo. Essa conexão com Nhanderu, para que Nhanderu ou Nhanderu Tupã, Jacairá, Caraí e Nhamandu. Ele fala com esses 4 pontos cardeais, que são as ambá, né? São os altares de Deus, dos filhos dele. Daí ele fica 3 dias e 2 noites pedindo essa orientação da onde que aquele espírito, aquele veio. Daí que é É tipo uma dado pesquisa o da nome, origem da alma, assim. sim. Porque o Caraí, o Tiramonho, o Pajé, ele fala que muitos conseguem, através desse rezo, dessa música, o Auraputá, ela passa da onde que veio esse rezo. Então, daí consegue também identificar da onde veio aquela criança, da onde veio aquela pessoa, que muitos, dependendo da forma de onde veio, demora mais para também conseguir entender da onde que ela veio, né? Ju, você falou que descobrir de qual ambá veio depende da música, né? Do canto. Que o Araputá, uma das coisas que os pajés fazem o Araputá vem em forma de rezo, de música. Então, cada rezo, cada música, ela traz o significado da onde, de que posição que é. Então, muitas das vezes, quem não se aprofunda, não estuda, né, falando, né, uma língua mais compreensível. Que quando a gente não estuda, eu já fui assim também, que a gente não consegue. Para nós, quando você só escuta o rezo, a música, é tudo igual, né? Só muda o tom, só muda a forma que solta o ar, né, para cantar aquela música. Mas se eu fechar o olho e conseguir, de alguma forma, eu consigo compreender aquela música, eu consigo falar que aquela música é de Caraí, porque veio da onde eu vim, essa conexão, né? Então, ela é muito complexa, não sei se você está conseguindo entender. Até para mim, às vezes, eu fico perdido. É tipo, faz uma pesquisa, assim, cantando. Daí o que corresponde melhor, a música indica o caminho da alma, assim, do espírito, seria isso? Sim, por isso que dentro da cultura nossa é usado muitos rezos, é usado o cântico mesmo, né? Então, ela que traz o mais fácil acesso, né, ao Uraputá. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa, Ju. Em geral, traduzem Opui como casa de reza, né? Sim. Eu queria perguntar se não podia, a gente podia pensar outras traduções complementares, por exemplo, porque a OPAN, ela é como se fosse uma universidade pública desse conhecimento guarani sobre o mundo, sobre o cosmos, e é uma universidade meio cantada também, né? Porque Sim. o laboratório ali, o instrumento de conhecer as almas e entender o mundo é, de certa forma, a música. Ou seja, não podia também falar que a UPAN é tipo uma universidade do saber musical. Nossa, é bem isso, né? Tanto é que a minha mãe, ela consegue trazer de uma forma tão clara isso, que
com a minha avó também eu entendi muita coisa que eu sou hoje, eu aprendi com elas, né? Eu tive muito pouco tempo com a minha avó. Ela faleceu quando eu tinha 11 anos, mas todo esse processo parece que ela foi infinitamente importante para esse meu crescimento, a partir de um processo que eu fui passando, né? Então, parece que cada aprendizado que eu tenho hoje, aquelas coisas quando eu tinha 11 anos, 7, 10 anos, parece que era para hoje, né? Então, elas sempre falam, né, que antes, né, hoje a gente tem a escola, a gente é obrigado, né, as nossas crianças irem para a escola, mas a minha mãe, ela não se sentiu obrigada, né? Porque uma das coisas que os mais velhos falam, que dão esse ênfase mesmo, da importância da gente sempre fortalecer a casa de reza, ou PAN, né? Ou falando, né, na linguagem mais dos pajés, a gente chama de Achodawa, que simboliza o ponto inicial de tudo. Então, ele já traz isso, né? Então, dali que antigamente se fazia o casamento ali, se dava conselho, ensinava a criança a falar a forma correta da língua, ensinava-se a cantar, ensinava a dançar, o chondaro. Então, era ali. A minha avó sempre fazia questão de falar, e a minha mãe também. Eu não fui para a escola, eu não quis ir porque eu não sinto falta, porque eu cresci dentro da casa de reza, porque dali, tudo que eu sou hoje veio dali. Então, esse é o significado, né? Essa é a importância. Então, e uma das coisas que mais me traz, né, essa força de olhar para a minha cultura, de entender, e eu sou tão orgulhosa de falar isso, porque quando a gente tem Opã, a gente está mantendo tudo aquilo ainda, todo aquele aprendizado que os meus ancestrais trouxeram, porque ela canaliza, né, tudo isso, ela traz isso tudo. Então não é à toa que a gente chama de Achodawa, o ponto onde começa tudo. Entendi. É tipo como se fosse sei lá, um museu interativo, um patrimônio Sim. do patrimônio cultural guarani. Sim. Entendi. Uma coisa que me deixa muito triste é quando as pessoas falam, Guarani é paraguaio, né? Esses índios são paraguaios. Porque, na verdade, Não é só você. como a gente sabe, os guaranis têm um território imenso, né? O sul da América do Sul, quase toda era guarani. E foram os paulistas bandeirantes que expulsaram os grandes agrupamentos guarani, né? Fizeram vários anos de guerras, teve a Guerra Guaranítica, e finalmente eles destruíram as missões que os guaranis usaram, ajudaram a construir, que eram grandes cidades da época, né? Existia uma civilização missionária guarani também potente, e daí hoje em dia um monte de gente que chegou ontem no Paraná e olha para o Guarani que já está aqui há milhares de anos e não se identifica, né? E fica considerada, de certa forma, inimiga, porque o Brasil sempre tratou muito mal o Paraguai, né? É sinônimo de unificação, e é a única nação que conservou um número gigante, é a única dessas nações Guarani que considerou como língua oficial durante muitos anos o Guarani, né? Então, o Guarani teve uma potência no Paraguai e, de certa forma, esse negócio de ter preconceito e falar que Guarani
paraguaio é uma coisa muito triste, né? Porque a história do Brasil é Guarani, né? A história do crescimento de São Paulo é Guarani, né? Os Guarani ajudaram a inventar o território brasileiro, sempre tiveram aqui muito antes dele. E hoje em dia vê a discussão voltar no marco temporal, né? Que teve um tempo atrás no Morro dos Cavalos também. Então, esse negócio de, não sei, é meio que para falar como a gente, brasileiros, tentamos esconder a história guarani, né, debaixo do tapete, né? Não, é coisa dos outros, né? Ao mesmo tempo que houve um massacre desde o começo, né? Sim, como eu sempre falo, né? Eu sempre reforço que a primeira coisa, quando você ensina uma criança dentro, por exemplo, para ela conhecer o lugar onde ela vive, para conhecer o estado onde ela vive, a região que ela vive. Primeira coisa, ensine ao seu filho, a essa criança, a verdadeira história. Aí já começa, né, o processo. Só que, na realidade, não é passado assim. O indígena, né, o índio falando, né, na linguagem que muitos conhecem mais, ou é usado folcloricamente, ou é romantizado, ou, por exemplo, está num poema que um escritor famoso escreveu. Então, a partir desses contextos, sai aquele índio que, por exemplo, as pessoas, na mente delas, aquele indígena tem que ser igualzinho àquele, né? Que ele tem que andar nu, que ele tem que andar o tempo todo pintado, que ela tem que usar colares, que ela não pode ter celular, que ela não pode ter isso, aquilo. Só que muitos brasileiros têm que aprender a estudar sua verdadeira história, da onde que ela veio, a origem dela, né? Então, nós temos que aprender, né, isso, a nossa verdadeira história, da onde que veio o Brasil, da onde que ela surgiu. Então, dentro da história do Brasil, ela é contada de um jeito tão bonito que as pessoas, nossa, sentem orgulho. Mas o Brasil, ela foi feita, a história em cima desse genocídio, dessas mortes, e o povo guarani foi o mais... Mas está se mexendo? Ju? Alô? Esperar um pouco aí. Tá. Então vamos reiniciar o